sou a presidente Médici, eu sou professora Érica de língua portuguesa. Nunca imaginei, né, que a gente fosse ficar tanto tempo distante. Mais um ano começando assim, indo já quase para o meio do ano, né, a gente à distância. Mas é a pandemia, é a vida, são vidas e a gente tem que se adaptar da melhor forma possível, lutar, mesmo com todas as dificuldades. Eu acredito em vocês, eu acredito no nosso poder de superação, a nossa força de vontade, nós iremos conseguir superar essa pandemia. Eu estou passando por aqui hoje para falar com vocês sobre a produção textual, né? De vez em quando, eu irei passar para vocês produção textual, redação. E essa redação tem um formato, a gente trabalha agora inicialmente, né, no sexto, no sétimo anos, a gente trabalha o conto, né? O que é o conto? É uma história que tem personagens, que tem um tempo, um espaço, um local que acontece a história, um tempo, quando acontece a história, no século passado, agora, no amanhã, à tarde, à noite, o espaço, numa fazenda, numa praia, numa casa, numa floresta, né? Então, o conto, ele tem essas características. Sempre tem no conto um problema, né? O personagem começa tudo bem na vida dele, aí de repente acontece um conflito, algo que é através da palavra mais, ou de repente surge algo que faz com que a história mude e faça uma mudança nessa história. Então a gente tem que seguir esses passos, né? A gente segue os passos. Apresentar o personagem, local, o tempo, se ele tem algum outro personagem secundário, se tem um vilão, a gente apresenta esses personagens e o tempo e o espaço. Depois vem o primeiro conflito, aí esse conflito fica grande, que é o clímax, né? Depois desse clímax vem a resolução, as resoluções dos problemas. E o final, que pode ser feliz ou triste. Então, quando eu passei a atividade 6, para o sexto ano eu passei a atividade 6. Para o sétimo vai ser uma próxima atividade, que é a atividade da produção textual da apostila, né? E essa atividade, né, da atividade 6 da apostila do sexto ano, fala sobre o medo. Eu pedi para vocês escreverem sobre o medo, um personagem com medo de algo. E alguns alunos me entregaram um texto falando sobre o medo, o medo que sente. Só que não é uma dissertação, seria uma dissertação dessa maneira. É um conto, né? Então aqui, ó, título, tem que ter o título, né? Primeiramente o título. O parágrafo, a gente tem que começar a escrever dando 2 dedos de espaço para começar. Aí quando terminar um parágrafo, aí vai de novo, mais 2 dedos de espaço, né? Aí escreve normalmente, aí outro parágrafo, mais 2 dedos de espaço. Tem que ter 2 dedos de espaço da margem para começar a escrever, que vai identificar o parágrafo, né? Então, ó, o título é importante. A situação inicial, que é a situação que você vai apresentar para o leitor, quem vai ler, eu, né? Ou a sua mãe de vocês, ou irmão, né? Pede para alguém ler antes de me entregar, né? Tem que ter a situação inicial, apresentar o personagem, o local onde ele está acontecendo aquela aventura dele, se tem mais algum personagem junto com ele, quando aconteceu, se foi de manhã, se foi de noite, se foi durante um tempo ou sem tempo, num dia qualquer, numa noite qualquer, né? Tem que mencionar esse tempo e tem que mencionar o espaço onde acontece a história. Isso é a situação inicial, que é o primeiro parágrafo. Aí o segundo parágrafo vai começar um conflito. Alguma coisa vai acontecer que vai tirar a paz da história. Alguma coisa vai acontecer. Então, mas, de repente, aconteceu algo. E é o conflito. O clímax é quando esse conflito tá grande. É o auge da história. Nossa, o personagem do medo. Vamos supor que apareceu um urso gigante na floresta. E estava prestes a descobrir os personagens escondidos numa árvore, né? E subiram numa árvore, estão escondidos, e o urso ia pegar. Esse é o clímax. E aí vem a resolução do problema. O que aconteceu? Como é que vocês resolveram esse problema? Ah, vocês pularam para outra árvore, conseguiram fugir daquele personagem, né?
e foram para o desfecho, que é o final da história. Aí, enfim, finalmente, o personagem tal conseguiu, e era um sonho, acordou e era um sonho, e ele lembrou como é que se faz para vencer o medo, e coloca uma frase para fechar a história. Então, essa história tem que ter personagens, tem que usar criatividade, né? Tem que ter aventura. Então, o conto, ele sempre tem aventura. Ele sempre tem personagem, tempo, espaço, como eu expliquei. Então, eu fiz questão de gravar esse recado, né? Uma aula rápida, né? Umas dicas da aula, dicas, para vocês, quando forem me entregar a redação, já ter um caminho para seguir. Não precisa fazer correndo, né? Pode fazer com calma, porque a gente tem um tempo para poder corrigir. Então, eu dou sempre uma semana para vocês fazerem, né? Então, tem como vocês se organizarem e fazer, né? Gostaria muito de conhecer vocês pessoalmente, poder abraçar, poder olhar, esse olhar, né, de ver o aluno quando está com dúvida, vocês fazem rostos, feições que dá para perceber, e à distância a gente não tem como ver isso, né? Então vocês podem usar o mural para escrever, tirar dúvida, podem me mandar recado abaixo das atividades, tem lá um local para vocês escreverem, podem escrever, podem pedir à mãe, né, com vergonha, pede à mamãe, né, para escrever. O 6º ano tá chegando agora, o 7º não, o 7º já sabe conversar, já sabe se comunicar, né? Agora o 6º chegando agora, o responsável pode falar comigo também, tá bom? Eu só quero assim, eu peço, dentro do possível, que vocês entreguem as atividades em dia, porque senão vai acumular, vai ficar opção de atividade para vocês fazerem, entregarem, e vão se perder. Aí fica assim, atividade 2, opção de aluno entregou. Aí atividade 3, metade dos alunos entregaram. Aí vai para outra, aí tem de novo uma porção. Aí fica assim oscilando, porque vocês não estão seguindo a sequência, atividade 1, 2, 3. E é bom sempre seguir essa sequência, tá bom? Então eu tô aqui, né? Dentro do possível, assim que vocês entregam, eu já estou corrigindo. Quando é redação, demoro mais um pouco, porque eu tenho que abrir meu computador para poder corrigir. No celular não dá para corrigir a redação direito, né, como eu gosto de corrigir. Então, estou aqui, professora Érica, de língua portuguesa, tá bom? Um beijo e até breve. Tchau! Então, vamos lá. Título, situação inicial, conflito, clímax, resolução do problema e desfecho. Sigam esse roteiro que vocês vão tirar uma nota maravilhosa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!